Nessa aula, nós vamos começar o estudo sobre vetores. Os vetores são a ferramenta principal no estudo de geometria analítica, e nós vamos usar os vetores frequentemente no nosso curso. Nós vamos começar primeiro, nós vamos dividir esse estudo de vetores em duas partes. O primeiro é um estudo bem rápido, simples, da noção geométrica de vetor. Quer dizer, o que é geometricamente um vetor? Então, geometricamente um vetor ele é simplesmente um segmento orientado. Nós costumamos representar um segmento orientado através de uma flecha. Então, por exemplo, um vetor é simplesmente um segmento orientado. Então, aqui eu vou chamar um vetor V, certo? E aqui eu tenho um segmento orientado. Ele tem um comprimento, é um segmento de reta e está orientado através dessa flecha aqui. Um vetor geralmente ele vai ser definido entre dois pontos, geralmente um ponto A e um ponto B aqui, por exemplo. Então, um vetor que começa em A e termina em B. O ponto A, esse ponto A a gente chama de origem de V. E o ponto B nós chamamos de extremidade de V, para esse exemplo aqui de vetor. Então, sempre que eu falar extremidade de um vetor, a gente está pensando na ponta da flecha e origem do vetor aqui no início aqui da flecha, para qualquer vetor. E um vetor a gente sempre vai escrever ele dessa forma, uma letra com uma flechinha aqui em cima. Isso aqui indica um vetor. Ou, quando é um vetor que sai do ponto A e vai até B, a gente indica por essa notação aqui. É um vetor que vai de A até B. Então, isso aqui é um vetor de A até B. Então, voltando aqui eu tenho uma ilustração de um vetor V, de vários vetores. Só que, na verdade, essa ilustração aqui representa o mesmo vetor. Um vetor, na verdade, ele é definido por três coisas. Ele é definido pelo comprimento dele, ele é definido pela direção dele e ele é definido pelo sentido dele. Eu vou falar o que são essas três coisas. Então, nessa ilustração aqui, eu tenho um vetor que sai do ponto A até o ponto B, e eu tenho várias cópias desse vetor aqui ao longo dessa figura. Mas eles representam o mesmo vetor. Então, geometricamente, eu tenho cópias do mesmo vetor, ou seja, eles são o mesmo vetor, mesmo que eles estejam em lugares diferentes do espaço. Então, como eu disse, um vetor ele é definido por três elementos. O primeiro deles é o módulo, que a gente chama de módulo, que é simplesmente o comprimento do vetor. Então, eu tenho aqui na minha ilustração um vetor AB. O módulo, então, é o comprimento desse segmento de A até B. Então, o módulo a gente indica com essa notação aqui, o vetor entre duas barras aqui, entre barras duplas. Então, o módulo, comprimento do vetor. Depois, a direção do vetor, o que é? É uma reta imaginária F que o vetor está em cima dela. Então, como eu disse, o vetor é um segmento de reta. Mas, então, qual que é a reta que esse vetor está em cima? Qual que é o pedaço? Qual que é a reta que o vetor representa aquele pedaço? Então, essa reta é uma reta imaginária que a gente chama de direção do vetor V. Então, aqui eu tenho uma ilustração, tenho o meu vetor V e tenho a reta imaginária que o meu vetor está em cima. O vetor é um pedacinho aqui dessa reta. Então, essa reta imaginária que o vetor está em cima é que a gente chama de direção do vetor V. E uma vez que eu tenho uma direção, ou seja, eu tenho uma reta imaginária, um vetor ele só pode ter dois sentidos em cima dessa reta. Nesse exemplo aqui, o sentido do vetor V está para cima, mas ele poderia estar para baixo também, para o outro lado aqui da reta.
Então, quando você define uma direção, você tem dois sentidos que esse vetor pode apontar, que essa flecha pode apontar. Então, o sentido é isso. Quando eu defino uma direção, o sentido é o lado que o vetor V aponta em cima daquela direção. No caso, tem dois possíveis. Esses vetores aqui, apesar de serem várias flechas aqui, todas elas têm o mesmo comprimento, mesma direção, ou seja, todas estão sobre uma mesma reta. E também tem o mesmo sentido, todos apontando aqui para cima. Apontando aqui para cima. Ou seja, esses vetores representam um único vetor, na verdade. Eles representam um único vetor. Então, vetor, geometricamente, ele é definido pelo módulo, pela direção e pelo sentido dele. Se dois vetores têm o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, então eles são iguais. É nesse ponto que a gente vai entrar na definição de igualdade de vetores. Então, como eu disse, quando dois vetores são iguais, quando eles possuem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Aqui no caso, peguei dois vetores U e V, então a gente escreve U igual a V, uma igualdade normal, mas isso aqui, essa igualdade só vai valer quando eles têm o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então aqui tem uma representação de dois vetores, com o mesmo módulo, mesmo comprimento aqui, mesma direção, porque é a mesma reta, são paralelas essas retas, portanto é a mesma direção e mesmo sentido, todos apontando aqui para cima. Então esses dois vetores, eles são, pela nossa definição de igualdade, que eles são iguais. Então aqueles dois vetores, V, o vetor V, ele é o AB, e o vetor U, ele é o CD, certo? E a gente concluiu que esses vetores, apesar de estarem definidos em lugares diferentes do espaço, eles são iguais, porque tem o mesmo módulo, tem a mesma direção e tem o mesmo sentido. Vetor nulo. Vetor nulo é o vetor que a gente apresenta como zero, com uma flechinha em cima aqui. É o vetor que tem módulo igual a zero. Ou seja, ele não tem comprimento. Comprimento nulo. Então, geometricamente, é o vetor que começa e termina no mesmo ponto. Então, você não tem como desenhar uma flecha para ele. Ele é simplesmente um ponto no espaço. Então, todo ponto do espaço representa o vetor nulo. Então, aqui a gente faz uma representação, que o vetor zero é o vetor que começa e termina no mesmo ponto A, para qualquer ponto A do espaço. Seja lá qual for esse espaço. Depois nós vamos ver o espaço que nós vamos trabalhar algebricamente dentro do curso de Geometria Analítica. Mas por enquanto eu vou falar o espaço, onde esses vetores estão inseridos, sem mencionar qual espaço é esse. Então aqui, vetor nulo é o vetor que começa e termina no mesmo ponto. Vetor oposto. Então vou considerar um vetor, ele tem que ser diferente de zero, ele não pode ser nulo. E a gente define o vetor oposto de V como sendo o vetor que tem o mesmo módulo, mesma direção de V, só que tem um sentido oposto de V. E a gente indica o vetor oposto de V por menos V. Depois desse menos V a gente vai ver que quando a gente definir operações com vetores, esse menos V vai fazer mais sentido. Essa anotação aqui vai fazer mais sentido para o vetor oposto. Então a gente indica o vetor oposto com menos V. Então aqui eu tenho uma ilustração de um vetor V, apontando aqui para a direita, e o vetor oposto, menos V, tem a mesma direção, as retas aqui são paralelas, as retas imaginárias, mesmo comprimento, mesmo módulo, só que direções opostas, em cima da direção.
na mesma direção, só que sentidos opostos. Vetores paralelos. Então, nós dizemos que dois vetores u e v são chamados de paralelos quando eles têm a mesma direção. Não precisam ter o mesmo módulo agora, como no caso do vetor oposto. Mas eles têm que ter a mesma direção. Então, o vetor oposto é um exemplo de vetor paralelo. Um vetor v e o seu oposto são vetores paralelos. Só que eles têm um dado adicional de que tem o mesmo módulo. Agora, vetores simplesmente paralelos não precisam ter o mesmo módulo, não precisam ter nada além de ter a mesma direção. Então aqui um exemplo, eu tenho um vetor v com um módulo, um vetor u e um vetor v. Nota que o módulo do vetor v é menor que o módulo do vetor u, mas eles têm a mesma direção. E, portanto, a gente fala que esses dois vetores eles são simplesmente paralelos. Bom, agora vamos começar com as operações com esses vetores. O que a gente pode fazer com eles. Você vai ver que, mesmo geometricamente, dá para fazer bastante coisa e obter bastante informação sobre vetores, sobre informações geométricas, simplesmente com essa noção geométrica de vetor. A gente nem vai precisar da noção algébrica, que ela vai ser mais proeminente depois do curso, mas por enquanto a gente vai ver que só com a noção geométrica a gente consegue bastante coisa, definir uma estrutura de álgebra para esses vetores, mesmo sem ter números para fazer cálculos. Isso é muito interessante. Então a primeira coisa é multiplicação de um vetor por um número real. Então vou considerar um vetor v e um número real alfa diferente de zero a princípio. Então vou considerar o caso alfa igual a zero. Então multiplicar v por alfa é obter um novo vetor que eu chamo de alfa v. Ele vai ter a mesma direção de v, ou seja, eles são paralelos, o alfa v e o próprio v são paralelos. E o alfa v vai ter módulo igual valor absoluto de alfa vezes o módulo de v. E o sentido vai depender do sinal do alfa. Então aqui a gente tem várias coisas acontecendo. Primeira coisa, multiplicar o vetor v por um número alfa não altera a direção. Então eles sempre vão ser paralelos. Outra coisa é que o módulo do vetor alfa v ele é um múltiplo do módulo de v, ou seja, multiplicar por alfa é simplesmente você aumentar ou diminuir o módulo de v de acordo com o número alfa, ou o valor absoluto do alfa. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor v qualquer e alfa igual a 2, então aqui eu tenho meu vetor v, certo? Eu tenho alfa igual a 2, então esse é o vetor v. Então o que é o vetor 2alfa, 2v? Então ele é um vetor que tem mesma direção de v, então ele está na mesma reta, na mesma direção de v, só que, de acordo com o que a gente viu ali, ele tem o dobro, o módulo de v, ele vai ser módulo 2 vezes norma de v, portanto isso aqui vai ser 2 vezes módulo de v. Então, o que isso aqui está me dizendo? Que o vetor 2v ele vai ter o dobro do tamanho do vetor v aqui. Então, ele vai ser um vetor 2 vezes maior que o v, mesmo e na mesma direção. Aqui eu já coloquei o sentido, que está no mesmo sentido de v, mas eu ainda não falei quando que o sentido permanece e quando que o sentido inverte. Mas eu acho que você já tem uma ideia do que acontece para inverter, já baseado naquela definição de vetor oposto.
Então, eu acredito que é como vocês talvez já estejam até pensando, mas se o alfa for maior que zero, então V e alfa V tem o mesmo sentido. Que foi como eu fiz aqui. Aqui eu estou com o alfa positivo, 2V, então coloquei o vetor 2V aqui no mesma direção e mesmo sentido do vetor V. Agora, se alfa for menor do que zero, então alfa V vai ter sentido oposto de V. Então, em particular, se o alfa for igual a menos 1, então você tem V diferente de zero e alfa igual a menos 1, então menos 1V vai ser quem? Vai ser o vetor. Ele vai ser o vetor que o módulo dele vai ser valor absoluto de menos 1 vezes módulo de V. Portanto, isso aqui vai ser o próprio módulo de V. Ele vai ser um vetor que é o oposto a V, tem o sentido oposto de V, porque está sendo multiplicado por um número negativo e tem o mesmo módulo. Então, ele vai ser um vetor oposto de V. Um vetor oposto de V, mesmo módulo de V. Então, quem que é esse vetor? Menos 1 vezes V. Ele vai ser o próprio vetor oposto de V. Ele vai ser menos 1 menos V. Então, menos 1 vezes V é o vetor menos V, que é o vetor oposto de V. Pode parecer assim, exagero, que eu esteja fazendo essas coisas nos mínimos detalhes aqui, mas lembra que a gente não está trabalhando com números. Isso aqui são objetos geométricos que a princípio eu não sei como funcionam essas operações, a gente está definindo isso agora. Então, eu não tinha garantias nenhuma de que multiplicar menos 1 por V seria o vetor oposto de V. Mas agora a gente já viu, pela definição de multiplicação de um número por vetor, que menos 1 vezes V é o vetor oposto de V. Bom, então dando continuidade aqui nas nossas operações, vamos falar agora de adição de vetores. Essa é uma parte bastante interessante aqui, curiosa de como é que a gente soma dois objetos geométricos. Então a definição é bem simples. A gente começa com dois vetores, U e V, geométricos aqui, objetos geométricos. E a adição, a soma desses dois vetores, o vetor U mais V, que eu vou definir, a gente constrói ele da seguinte maneira. A primeira coisa que eu faço é colocar a extremidade do vetor U, sempre observando essa ordem aqui, estou chamando U mais V. Então, vou pegar a extremidade do vetor U, do primeiro vetor aqui, e colocar na origem do vetor V. Então, eu tinha esses vetores aqui, então eu arranjei eles geometricamente de forma que a extremidade do vetor U está na origem do vetor V. Então, o vetor U mais V, ele vai ser esse cara aqui. O vetor que tem origem na origem de U e extremidade aqui na extremidade de V, que fecha esse triângulo aqui dessa forma. Então, o vetor U mais V ele é definido geometricamente dessa forma. Depois que eu faço esse arranjo aqui dos meus vetores U e V, o vetor U mais V é o vetor que tem origem na origem de U e a extremidade dele coincide com a extremidade do vetor V. Outra operação de vetores que a gente vai ver é a subtração de vetores. Ela é definida facilmente, basta eu considerar aqui novamente dois vetores U e V, e a gente define ela dessa forma. A gente define a diferença de U com V, ou seja, o vetor U menos V, isso aqui vai ser um vetor,
ele é definido como sendo a soma do vetor u com o vetor oposto de v. Então, para definir u menos v, eu preciso usar o vetor aqui oposto do menos v. Então, eu simplesmente defino u menos v como sendo u mais a soma do vetor oposto de v. Então, isso vai me dar um outro vetor, porque no fim das contas eu reduzi a subtração de dois vetores aqui, a diferença de dois vetores eu reduzi a uma soma. Então, o que eu tenho que fazer é calcular o vetor oposto de v, da forma como eu fiz aqui, e depois eu somo esses dois vetores como eu fiz na definição anterior. Coloco a extremidade do vetor u na origem do vetor menos v agora, para poder somar ele. E a soma desses dois vetores é esse vetor aqui. Origem na origem de u e extremidade do vetor u menos v coincide com a extremidade do vetor menos v. Então aqui a gente tem uma ilustração que a gente pode colocar numa mesma ilustração tanto o vetor soma quanto o vetor diferença de u e v dentro de um paralelogramo, onde os lados desse paralelogramo são formados pelos vetores u e v e os opostos deles. Então aqui eu tenho o vetor v, o oposto dele é o vetor u e o oposto aqui do vetor u. Então nota que aqui eu tenho u mais v, certo? Eles estão arranjados de forma que aqui é a soma. E aqui é a diferença u menos v. Nota que aqui eu tenho u e aqui eu tenho menos v. Então isso aqui é a diferença u menos v. Frequentemente vocês encontram nos livros uma ilustração dessas que colocam tanto a soma quanto a diferença dos dois vetores dentro de um paralelogramo, igual a esse daqui. Então é só essa ilustração clássica da soma e a diferença dos dois vetores. Bom, então agora vamos ver quais são as propriedades dessas operações que a gente definiu. Por enquanto a gente só pode definir essas três operações. No fim das contas, a subtração é definida através da soma, então na verdade nós só temos duas operações até agora, que é a multiplicação por um número e a soma de dois vetores. Mas a gente vai ver que essas operações de vetores, elas são bem parecidas com soma e multiplicação de números reais. Então, muitas das propriedades que valem para números reais também valem para vetores, a noção geométrica de vetor. Depois a gente vai ver, vai reconfirmar essas propriedades de novo quando a gente estiver vendo a parte algébrica dos vetores. Então a primeira delas é a propriedade associativa. Todo mundo já viu isso daqui para números reais, mas também vale para vetores. Então eu posso somar, se eu tenho três vetores, u, v e w, quaisquer, não importa quais sejam esses vetores. É interessante que eles sejam diferentes de zero, eles não sejam nulos, para que a visualização seja mais clara. Então vamos supor u, v e w diferente de zero. Então o que essa propriedade está me dizendo é que eu posso somar geometricamente os vetores u e v, e depois esse resultado eu posso somar com u, e isso vai ser igual, sempre pensando em termos geométricos, não como número, mas como flechas. Isso é a mesma coisa que eu somar primeiro u e v, e depois eu somar com w, tá? O resultado. Então aqui eu tenho uma ilustração desses dois fatos. Então nesse primeiro aqui, bom, inverti aqui as duas somas, mas nesse caso aqui eu tenho essa situação. Então primeiro eu somei u com v, que deu esse vetor aqui do meio, e depois somei com w. Então o resultado foi esse vetor aqui em azul. E depois eu tenho esse caso aqui, que é essa primeira parte. Primeiro somei v com w, e me deu esse vetor aqui do meio, v mais w. Depois peguei u e somei com esse vetor resultante aqui da primeira soma. Então me deu esse vetor azul aqui, u mais v mais w.
Então nota que eles são paralelos, têm o mesmo comprimento, se a gente medir eles vão ter o mesmo comprimento e o mesmo sentido, todos eles apontando aqui para a direita. Portanto, eles são iguais, pela minha definição de igualdade de vetores, a definição de igualdade de vetores como entes geométricos. Esses dois vetores, esses dois vetores azuis aqui, eles são iguais. Então, vale a propriedade associativa para a soma geométrica de vetores. Outra propriedade é a propriedade comutativa. Tanto faz eu somar U com V ou V com U. Esse aqui eu não ilustrei porque é uma propriedade bem simples. Tanto faz você somar U com V ou V com U. Então, por exemplo, vou pegar um vetor aqui, V, e aqui o meu vetor U. Então aqui eu tenho meu vetor soma, U mais V. Mas se eu pegar o vetor U primeiro agora, e depois colocar o vetor V aqui, vamos ver se eu consigo fazer igualzinho, mas pode não sair muito igual. U e V, eles não estão bem iguais aqui, mas já dá para vocês perceberem. Então agora se eu somar U com V, vai ser o vetor, vai ser esse mesmo vetor aqui. Perdão, aqui é V mais U, não U mais V. Aqui é o vetor V mais U. Somei primeiro V com U. E agora estou somando U com V. Então, esses vetores aqui. Nota que eles têm mesma direção, mesmo sentido. Aqui não está o mesmo módulo, mas porque eu peguei o vetor U menor aqui do que aqui. Porque eu peguei o vetor U aqui menor um pouco do que esses daqui. Então, e o V também. Mas os dois aqui vão ter o mesmo módulo. Portanto, eles vão ser iguais. Então, vale a propriedade comutativa de vetores, da soma de vetores. Outra propriedade que não estava clara até agora, mas que já era esperado, é que se você somar qualquer vetor U com o vetor nulo, o resultado vai ser o próprio vetor U. Outra propriedade é que se você somar o vetor U com o oposto dele, isso vai ser o vetor nulo. E que faz sentido porque imaginem o seguinte: tenho o vetor U aqui e tenho o meu vetor oposto. Então tenho o U aqui menos U aqui. Se eu colocar a origem do vetor, a extremidade do vetor U na origem do vetor menos U, então meus vetores, então eu vou ficar com uma figura assim. Então o U chega até aqui e depois o vetor U volta para a origem do U. Então eu saí desse ponto aqui, desse primeiro ponto. Vamos pensar no vetor U como sendo um deslocamento. Fica mais fácil de entender. Então eu saí desse primeiro ponto aqui, que eu vou chamar de A, só para me localizar. Fui com o vetor U até aqui, na extremidade dele. Essa extremidade é a origem do vetor menos U, agora eu volto com o vetor menos U até o ponto A de novo. Então o ponto A, então o que é U mais menos U? Pensem aí vocês como que isso faz sentido. Então a extremidade do vetor menos U é a origem do vetor U. O que eu falei antes que é a soma de dois vetores? Ele começa na extremidade do primeiro vetor, ou seja, do vetor U. Então a origem do vetor soma, dessa soma aqui,
é a origem do vetor u, ou seja, é o ponto A, e ele vai até a extremidade do vetor, do segundo vetor aqui, ou seja, do vetor menos u. Só que a extremidade do vetor menos u é o próprio ponto A. Então, esse aqui, então essa soma aqui de u com menos 1 é o vetor A. É o vetor que começa em A e termina em A. Portanto, esse aqui é o vetor nulo. Então, é um raciocínio meio estranho, mas a gente vê que as coisas funcionam. Então, voltando aqui. Próxima propriedade. Vale a propriedade distributiva da multiplicação de número real por vetor. Então, se eu tenho um número real alfa multiplicando a soma de dois vetores, ou seja, u mais v, então isso é a mesma coisa que somar o alfa u com o alfa v. Então vale essa propriedade distributiva. Mas nunca esqueçam, isso não é, por enquanto não são números, isso não é número. Isso são objetos geométricos. Então quando eu multiplico por alfa, lembra que o que eu estou fazendo é aumentar ou diminuir o módulo desse vetor de acordo com o valor absoluto de alfa. Então eu estou aumentando ou diminuindo comprimentos. O que isso está me dizendo é que quando eu multiplico alfa pela soma aqui, é a mesma coisa que eu somar esses vetores que já foram modificados aqui por alfa. Ou seja, o vetor alfa vezes 1 mais v, ou seja, se depois que eu somar u com v eu multiplicar por alfa, isso é a mesma coisa que eu primeiro multiplicar o alfa por u e o alfa por v e depois somar esses vetores geometricamente. Então, sempre tentando pensar isso em termos de flechas. O que esse alfa está fazendo com esses vetores. E que essas duas coisas aí são iguais. Outra coisa também é que vale também essa distributiva em relação aos números alfa e beta que multiplicam o u aqui. Então se eu tenho alfa mais beta multiplicando o u, isso é a mesma coisa que pegar alfa vezes u e somar com beta vezes u. Então, uma definição simples aqui. E o que a gente tinha constatado antes, que menos 1 vezes u é igual ao vetor oposto de u. Então isso aqui não é novidade. E o que eu tinha excluído antes na definição e agora estou colocando aqui como propriedade é que se você pegar o zero e multiplicar por qualquer vetor u, isso vai dar o vetor nulo. Então, essas 8 propriedades é o que vai ajudar a gente a resolver alguns problemas geométricos envolvendo vetores. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco. Outra operação também interessante com vetores é a possibilidade de a gente somar ponto com vetor. Vai parecer estranho no começo, mas ela ajuda a gente a resolver vários problemas de geometria. Então, a ideia é a gente pensar num vetor v como sendo, em um vetor como sendo um deslocamento entre dois pontos. Então, eu considero um vetor v aqui, que é um vetor que tem origem no ponto A e extremidade aqui no ponto B. Então, um vetor AB, com origem A e extremidade em B. E como eu disse, interpretar ele como um deslocamento de A para B. Então, a ideia principal é pensar assim. Imagina que vocês estão no ponto A. E o vetor V vai determinar o deslocamento de vocês até o ponto B. Então, com essa ideia, deixa eu só copiar mais ou menos aquele desenho aqui. Então, tem o vetor A, ponto B aqui, meu vetor V. Então, se a gente raciocinar sobre esse ponto de vista de deslocamento, o que acontece aqui? Eu estou em A. Se eu deslocar mais o vetor V,
Então, se eu deslocar mais o vetor V, então eu vou fazer uma soma aqui. Se eu deslocar mais o vetor V, estou em A, desloco mais o vetor V, agora eu paro no ponto B. Portanto, A mais o vetor V, isso aqui é igual ao ponto B. Então, pensando do ponto de vista de deslocamento, se eu estava no ponto A e desloco segundo o vetor V, e eu vou me deslocar segundo o vetor V, então se eu estou no ponto A e me desloco mais V, eu termino no ponto B. Então, eu tenho essa equação simbólica aqui, ó, que representa esse fato. A mais V igual a B, para representar que se eu estava no ponto A e depois andei mais V na direção do vetor V, eu cheguei em B. Ou seja, A mais V é igual a B. Isso permite eu escrever o vetor V, se eu for um pouco mais longe aqui, permite escrever o vetor V como sendo uma diferença de dois pontos B menos A. Se eu fizer aquelas operações algébricas que a gente já está acostumado a fazer com esses pontos de vetores aqui, que a princípio vocês podem pensar, mas não são números, não dá para fazer isso. Mas se eu fizer essa brincadeira aqui, eu posso escrever meu vetor V como diferença de dois pontos. O interessante é que, quando a gente vê a definição geométrica, a definição algébrica de vetores, e se eu definir diferença de dois pontos, quando eu definir vetor algebricamente, a gente vai ver que essa definição ela faz muito sentido. Então é muito interessante que uma brincadeira que, usando essa ideia, resulta em algo que realmente funciona. Então, como eu disse antes, eu posso escrever essa equação simbólica aqui para representar que se eu estou em A e ando mais V, eu chego em B. Portanto, A mais V é igual a B. Então a gente pode representar V como uma diferença de dois pontos B menos A. Então, vamos simplesmente, isso é tudo simbólico, não tem contas por enquanto. Depois a gente vai ver que isso faz sentido nas contas algébricas que a gente vai fazer depois. Então, o que eu quero que vocês mantenham essa ideia geométrica de vetor, que a gente viu até agora, soma de vetores, isso é muito importante. E mantenha também essa ideia de soma de ponto com vetor, porque depois eu vou voltar nessas ideias para mostrar como que elas fazem sentido na nossa definição algébrica de vetor, no espaço que a gente vai trabalhar no nosso curso, na nossa disciplina de geometria analítica. Bom, agora vamos ver alguns exemplos práticos de como utilizar tudo isso que a gente viu hoje. Então aqui eu estou com o primeiro exemplo, é calcular a soma dos vetores que estão representados nesse cubo aqui. Então eu tenho três vetores representados aqui, um vetor BA, um vetor FG e um vetor DI. E eu quero calcular a soma desses vetores aqui dentro desse cubo. Então a ideia é a gente primeiro nota que esses vetores aqui eles não estão certinhos na posição de você fazer a soma de dois vetores, a soma de dois ou mais vetores. Então o que a gente tem que fazer é rearranjar esses vetores aqui dentro desse cubo, de forma que eu consiga realizar a soma. Então lembra que se eu estou somando BA com DE e mais FG, estou somando esses três vetores, então eu tenho que colocar o primeiro vetor, a extremidade do primeiro vetor na origem do segundo, depois a extremidade do segundo na origem do terceiro, de forma que esses três vetores formem um único caminho, e depois ligar a origem do primeiro vetor com a extremidade do último vetor que eu rearranjei. Então a gente vai fazer isso. Então vamos lá. Aqui eu estou com o meu cubo e os meus vetores. Coloquei aqui nesse ambiente, nesse software aqui, que é mais fácil para manipular os vetores. Então, mas como eu disse, preciso
organizar esses vetores de forma que a soma seja possível de fazer. Então, como eu disse, se a gente considerar que os vetores, a gente precisa primeiro encontrar uma ordem para esses vetores de forma que eu consiga somar esses três vetores. Então, eu posso, por exemplo, pensar que o vetor BA seja o primeiro vetor. Então, eu tenho que organizar ele de forma que ele esteja, que a extremidade dele esteja na origem do segundo vetor. Assumindo que esse aqui possa ser o segundo vetor. A gente tem que ver se ainda se pode. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado aqui. Então, eu posso reposicionar esse vetor aqui. É o mesmo vetor, só peguei ele e transferi para outro lugar do espaço. Então, coloquei aqui o meu vetor. Então, já tenho aqui ó, a extremidade do primeiro vetor na origem desse vetor aqui, que eu quero que seja o segundo. Mas eu noto aqui que eu preciso agora colocar a extremidade do segundo na origem do terceiro. Ou pegar o terceiro e levar até a origem, até a extremidade do segundo. Então eu posso pegar esse vetor aqui, ó, o FG, e colocar ele na extremidade do segundo vetor aqui. Agora sim eu estou em condições de fazer essa soma. Todos os vetores estão colocados da forma correta para se somar, ou seja, extremidade do primeiro na origem do segundo, extremidade do segundo na origem do terceiro vetor. Então o vetor soma desses três vetores aqui vai ser quem? Vai ser o vetor que começa aqui na origem do primeiro vetor. Então ele começa aqui na origem do primeiro vetor e termina na extremidade do último vetor, ou seja, ele vai terminar aqui. Então, o meu vetor, só vou arrumar ele aqui bonitinho, ele vai ser, o meu vetor soma vai ser justamente esse vetor que começa em C e termina em H. Então, a origem dele coincide com a origem do primeiro vetor aqui, depois do arranjo que eu fiz dos vetores iniciais. E ele termina aqui na extremidade do último vetor. Então, esse aqui é o vetor soma. Bom, por que eu deixei esse cubo aqui idêntico aqui do lado? Porque não tem uma maneira única de você rearranjar esses vetores. Você pode rearranjar eles de diversas formas possíveis. Então, por exemplo, eu poderia rearranjar essa construção aqui, pegando esse vetor f, pensando ele como sendo o primeiro vetor, colocar aqui. Depois pegar o vetor ABA e colocar aqui. Certo? Nota que agora eles também estão em posição correta de fazer a soma dos dois vetores. Ó, a extremidade do primeiro na origem do segundo, na origem do segundo, extremidade do segundo na origem do terceiro. É claro que agora mudou a ordem de quem é o primeiro, segundo e o terceiro vetor na soma. Mas lembra que a propriedade associativa e a comutativa diz que isso não importa, como eu somo esses vetores. Então, com essa configuração aqui que eu fiz, o meu vetor agora soma vai ser o que começa aqui na origem do primeiro vetor e termina na extremidade do último vetor. Então, meu vetor soma aqui nesse caso, agora é um vetor que está na outra face aqui do cubo. Então, deixa eu só arrumar ele aqui. Então, o meu vetor soma agora, ele está nessa outra face do cubo aqui.
O primeiro vetor soma que eu obtive estava nessa face da direita aqui, mas agora, com essa configuração, esse meu vetor soma está na face aqui da esquerda do cubo. Mas aí vocês podem me falar, mas, bom, deu diferente. Na verdade, não. A única coisa que aconteceu é que os vetores, que os vetores soma nas duas configurações começavam e terminavam em pontos diferentes. Mas os dois vetores são iguais do ponto de vista da definição que eu dei lá no começo. O que garante a igualdade de dois vetores? Que eles tenham o mesmo módulo, mesmo sentido e mesma direção. Então, se eu pegar esses vetores soma aqui que eu fiz, dos dois lados, notam que eles têm, geometricamente, mesmo comprimento, mesma direção, são paralelos, e mesmo sentido, ambos apontam para cima. Então, mesmo que eles comecem em pontos diferentes, eles são vetores iguais do ponto de vista geométrico. Mesmo comprimento, mesmo módulo, comprimento dele, mesma direção e mesmo sentido. Então, a gente sempre tem que ter muita atenção nessa hora de você fazer essas configurações aqui. Às vezes, um de vocês fez uma configuração aqui desse lado direito aqui, deu o vetor CH. Aí um outro colega lá fez com uma outra configuração, deu o vetor BE. Aí vocês vão comparar as respostas e falar, pô, mas deu diferente. Mas eu fiz do jeito, conforme estava no caderno. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é o ponto inicial e o ponto final do vetor que vai definir se eles são iguais ou não. Mas sim o comprimento dele, o módulo, a direção e o sentido. Então nesse caso aqui, mesmo que os vetores, que a soma desses vetores com essas duas configurações diferentes comecem e terminem em pontos diferentes, o módulo, a direção e o sentido são iguais. Então esses vetores, do ponto de vista como entes geométricos, então do ponto de vista geométrico, como entes geométricos, eles são iguais. Então, só para deixar claro, voltando aqui nos exemplos, em exercícios desse tipo, eu não quero que vocês escrevam A mais B, mais D mais E, mais F mais G, igual a algum vetor que começa e termina em um vértice do cubo. O que eu quero, na verdade, é um desenho onde vocês reorganizaram, um novo desenho onde vocês reorganizaram esses vetores de forma que a soma seja possível, certo? Igual eu fiz lá, na verdade no software que eu fiz lá, eu consegui arrastar esses vetores, mas no caso, se vocês forem fazer no caderno, vocês vão ter que fazer um outro desenho de um outro cubo, onde os vetores agora vão estar organizados, e eu quero que vocês desenhem o vetor soma. O vetor que é a soma desses 3 ou mais vetores, dependendo do exercício. Então, o que me interessa na parte geométrica é ver se vocês organizaram bem esses vetores e os organizaram para fazer a soma, e eu quero o desenho do vetor soma. Então é isso, não importa onde ele esteja. Por isso que eu falei, não importa se ele começa num ponto e termina em outro, mas o que eu quero ver é se a direção, o sentido e o módulo são iguais para cada tipo de configuração diferente. Então, eu só vou saber se essa soma está igual se vocês fizerem o desenho. Então, vamos lá. Exemplo 2. Calcular a soma dos vetores representados no octógono abaixo. Então, eu tenho esse octógono aqui. Tem 4 vetores representados nesse octógono. Então, tem o CD, o GD, PE e o PH. Aqui o P é o centro do octógono, a distância desse P a qualquer um desses vértices aqui é sempre igual.
e quero calcular a soma desses vetores aí. Então, mesma fórmula, mesmo jeito que eu fiz no cubo, vou fazer aqui. Então, estou aqui novamente com duas figuras, vou fazer dois arranjos diferentes para a gente ver de novo, comparar como esses dois vetores, como os dois arranjos vão dar vetores iguais, apesar de estarem em posições diferentes, ou seja, terem ponto inicial e final diferentes, mas eles vão ter mesmo módulo, mesmo sentido e mesma direção. Então, vou começar com esse da esquerda aqui, e vamos tentar rearranjar isso daqui de alguma forma que dê certo. Posso, por exemplo, pegar o vetor CD aqui e colocar aqui. Posso também pegar o vetor PI, como eles têm a mesma direção, o mesmo comprimento aqui, e pegar e colocar no lugar do vetor AP. Mesmo vetor, só transferir ele de lugar. Então agora aqui eu estou numa situação que eu posso somar esses quatro vetores. Tem o vetor AP, vamos considerar o vetor AP como sendo o primeiro vetor, então ele a extremidade dele está na origem do segundo. Extremidade do segundo, origem do terceiro vetor aqui, considerei isso como terceiro. E extremidade do terceiro na origem do quarto vetor, que é esse vetor grandão aqui. Então, eles estão formando um caminho aqui, ó. Nota que eles formam um caminho. Então, a soma vai ser o vetor que começa em A e termina em D. Então, vai ser esse vetor vertical aqui. Então, deixa eu arrumar ele aqui. Então, é esse vetor vertical aqui, apontando no sentido de A para D. Apontando para baixo. Apontando aqui para baixo. Então, esse é o vetor soma desses três vetores. Agora vamos ver como é que a gente encontra, com uma outra configuração, encontra esse mesmo vetor, só aqui em uma posição diferente. Então, o que eu posso fazer? Aqui nesse primeiro exemplo, eu movi o CD, o vetor CD, para a posição HG. Vou mudar o vetor agora, vou mudar o vetor GD para a posição HC. Certo? Nota que ele encaixa direitinho aqui. Vou mudar o vetor PH para a posição do vetor DP. Então fiz essa mudança aqui para o vetor DP. Então agora nota que eu formei um caminho contínuo aqui desses vetores, certo? Origem do primeiro vetor em H, extremidade dele na origem do segundo, extremidade do segundo na origem do terceiro, extremidade do terceiro na origem do quarto vetor. Então o vetor soma vai ser o vetor que sai de H e termina em E, tem extremidade em E. Então esse daqui é o meu vetor soma com essa configuração que eu fiz agora. Nota que é um vetor paralelo ao vetor AD, esse vetor HE, tem mesmo módulo, certo? E tem mesmo sentido, os dois apontam para baixo. Portanto, é o mesmo vetor. Então a gente nota que nas duas configurações aqui a soma deu o mesmo resultado, apesar de estarem em posições diferentes no octógono aqui, que surgiu de eu ter feito uma configuração diferente. Mas isso não importa, o que importa é que os dois resultados
tem o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido, então, portanto, são o mesmo vetor, do ponto de vista geométrico. Para finalizar a aula, agora vamos ver esse terceiro exemplo aqui, que ele é um pouco, vai explorar um pouco mais a parte algébrica, por assim dizer, vamos chamar de algébrica, dessas operações geométricas com vetores. Então, eu estou considerando aqui um triângulo ABC, e vou chamar de MNP os pontos médios dos lados AB, BC e AC, respectivamente, como mostra essa figura aqui. Então, eu tenho um triângulo qualquer, triângulo ABC, e marquei aqui os pontos P e MN, que são pontos médios dos lados do triângulo, conforme está descrito aqui no enunciado. Então, o que eu quero é mostrar o seguinte. Então, o exercício é mostrar que esse comprimento PN aqui é igual a metade do comprimento AB. A princípio não tem valor nenhum, assim, não tenho nenhum valor numérico desses lados desse triângulo, mas o que o problema está propondo é que não importa qual seja o triângulo, qual o tamanho dele, qual o comprimento dos lados, mas você sempre vai ter que esse comprimento PN aqui vai ser sempre metade do comprimento AB aqui. E essa conta que a gente vai fazer, a gente vai ver que ela também serve para os outros lados também. Ou seja, esse comprimento MN é metade do comprimento AC, e da mesma forma esse comprimento PM aqui é metade do comprimento CB. A gente só vai mostrar para um caso, porque as outras contas são exatamente a mesma, são contas parecidas, só muda os elementos que a gente vai usar, mas as contas são a mesma. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, aqui eu estou com o meu triângulo e eu vou usar vetores. Então eu sei que aqui, aqui é o ponto médio do comprimento do lado AC. Então eu posso pensar que o AC, aqui ele é um vetor que começa em A e termina em C. E eu tenho aqui o vetor que começa em P e termina também em C. Como o P aqui é ponto médio, então eu posso com certeza dizer que o vetor PC é igual a metade do vetor AC. Metade do vetor AC, certo? Porque se ele é o ponto médio, se aqui é o ponto médio, então o vetor AC é o dobro do vetor PC. Ou, ao contrário, o vetor PC é metade do vetor AC. Da mesma forma, posso pensar o lado CB aqui como sendo um vetor que começa em C e termina em B. E posso olhar também para o vetor que começa em C e termina em N. Então, novamente, o mesmo raciocínio que eu fiz antes. Aqui são dois vetores, AC e PC. Agora tem um vetor CB e um vetor CN. Como o N é ponto médio do lado CB, então eu posso dizer com certeza que o vetor CN é metade do vetor CB. Certo? Ponto médio, N é o ponto médio, portanto, o vetor CN tem que ser metade do vetor maior aqui, CB, justamente porque está no ponto médio.
Muito bem. Agora, se eu somar, vamos ver agora tudo que eu tenho aqui. Eu sei que PC mais Cn, da minha definição, PC mais Cn é o vetor Pn. Isso por um lado, somando PC com Cn. Outra coisa que eu vejo aqui também é que se eu somar AC com CB, então AC mais CB, isso é igual ao vetor AB, certo? Pela minha soma de vetores. Então aqui eu tenho meu vetor AB, meio difícil de fazer a flechinha aqui, mas é o vetor AB. Então eu sei que AC mais CB é o vetor AB. Bom, vou vir aqui nessa equação agora, nessa primeira aqui, e vou substituir PC e Cn pelos valores que eu obtive aqui, pelas minhas observações. PC é metade de AC e Cn é metade de CB. Então, dessa primeira aqui, então de 1, nós temos o seguinte: metade de AC mais metade de CB, isso é igual a Pn. Posso botar o meio em evidência, uma daquelas propriedades lá de operações com vetores. Mas a gente viu aqui, ó, dessa outra propriedade aqui, que é AC mais CB, que apareceu aqui, isso aqui é AB. Portanto, metade de AB é igual a Pn. Por fim, metade. Então eu sei que, então só invertendo aqui, então eu sei que Pn é igual a metade de AB, vetores. Mas aquele comprimento do segmento Pn lá é simplesmente o módulo do vetor. Esse comprimento do segmento Pn pode ser escrito como módulo do vetor Pn e o comprimento AB do lado AB pode ser escrito como módulo do vetor AB. Sim? Simplesmente porque o módulo é o comprimento do vetor. Então, eu sei que módulo de Pn é igual a módulo de meio AB, mas isso daqui é igual a módulo de meio, valor absoluto de meio vezes módulo de AB. Valor absoluto de meio é o próprio meio, certo? Isso aqui não vale. Quando o argumento aqui do módulo é positivo, ele é o próprio número. Então, isso aqui é Pn, e isso daqui é o AB, comprimento. Portanto, Pn, a gente conclui que é metade de AB. E isso aqui finaliza a demonstração lá daquela propriedade. Então nota como que, utilizando propriedades de vetores, a princípio eu só tinha um triângulo lá com pontos médios, coloquei vetores nesse triângulo, nos lados do triângulo,
E utilizando as propriedades que a gente viu lá de soma de vetores, multiplicação por número, a gente conseguiu provar um fato interessante sobre o triângulo. Que para qualquer triângulo, os pontos que ligam, os segmentos que ligam os pontos médios dos lados são metade do valor do lado correspondente aqui paralelo. Certo? Esses vetores aqui são paralelos, PN e AB. E a gente conclui que o comprimento desse ponto aqui, desse segmento que liga os pontos médios, é metade do lado do triângulo que é paralelo a ele. Isso vale para qualquer um desses lados. Eu fiz para um só, mas se você fizer as contas para os outros lados, você vai chegar na mesma conclusão. Bom, para a parte geométrica era isso que eu queria fazer. E na próxima aula eu vou começar a falar sobre as propriedades algébricas de vetores. Vou definir qual que é o espaço, os espaços que nós vamos trabalhar. Vou definir esses vetores, os vetores nesses espaços. Vou explicar como somar algebricamente esses vetores. A gente vai ver que tanto a noção geométrica que a gente viu nessa aula, quanto a definição algébrica que a gente vai ver depois, a gente vai ver que essas duas noções elas se entendem, elas funcionam bem uma com a outra, funcionam bem entre si. Então,